Dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você está assistindo esse vídeo, mas sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo sensacional sobre controle emocional dentro do mercado financeiro, dentro do mercado de trading. E hoje eu vou trazer um vídeo simplesmente espetacular para você que está no caminho da consistência ou que até esteja iniciando dentro do mercado financeiro. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. E se você gosta desse tema, se você gosta de temas relacionados ao mercado financeiro, controle emocional, técnica, entre outros temas, deixa aqui sua curtida, deixa aqui seu joinha e curte, compartilha com quem você puder, que vai estar dando uma força aqui pro canal, tá? Como vocês sabem, o canal ele é novo, tô iniciando, tô fazendo alguns vídeos para tentar auxiliá-los nas suas tomadas de decisões ou no seu dia a dia dentro do mercado financeiro, tá? E hoje o nosso tema central é: o trader, ele não quebra no dia do gain, né? Ele quebra no dia que perde o controle emocional, tá? E esse tema, ele é um tema que para mim foi de fato a minha grande virada de chave quando eu comecei a entender um pouco mais sobre esse tema e o que eu podia fazer para conseguir ter esse tão sonhado controle emocional, né? Alguns traders falam que isso é o principal dentro do mercado, né? Que a técnica é ali 15, 20% e o seu psicológico é 80% dentro do mercado. E eu até concordo, tá? Que se você não tiver um psicológico alinhado, de fato fica muito difícil você obter lucros dentro do mercado financeiro. Então, sem enrolação, vamos direto ao ponto, discorrer sobre esse assunto, tá? Então hoje eu quero falar de controle emocional e como você vai fazer para nunca mais sair do seu gerenciamento e quebrar a sua conta, tá? Pois bem, esse é um tema que de fato é o tema principal dentro do mercado financeiro, ao meu ver, tá? O controle emocional, tá? Ele tá diretamente ligado com o seu plano de trading e o seu gerenciamento de capital, né? Então, se você não sabe o seu plano de trading, se você não sabe qual que é o seu gerenciamento, hoje a gente vai descobrir o que você precisa saber para conseguir ter sucesso dentro desse mercado, tá? E por que eu escolhi o dia de hoje para gravar esse vídeo e esse tema? Porque foi um dia que, dentro das operações que eu fiz, eu vou mostrar as operações que eu fiz aqui mais pro final do vídeo, eu terminei o dia de hoje negativo. E lá atrás, quando eu estava passando pelo que você está passando hoje, que era, será que vai dar certo? Será que o mercado financeiro de fato dá para ganhar dinheiro com o mercado financeiro? Lá atrás era o dia que eu quebrava a minha conta, era o dia que eu derretia, era o dia que eu fazia 20, 30, 40 operações, era o dia que o overtrade me perseguia, era o dia que eu xingava, era o dia que eu batia e era o dia, já cheguei até quebrar um computador. Eu me lembro que eu cheguei até a esbarrar um computador na parede de tão nervoso no começo da minha caminhada. Quando eu comecei, eu falava para todo mundo, ninguém é mais ansioso que eu, e hoje eu sou um cara tranquilamente calmo perante aos gráficos, tá? E isso se dá com tempo e maturidade, e também pelas coisas que eu vou falar aqui que vai te ajudar a consertar esse problema e a enxergar o mercado como você de fato deve enxergar, tá? Então, para você que é iniciante no mercado financeiro, realmente isso é muito mais difícil, porque a sua cabeça ela tá completamente cheia de dúvidas. Será que tem gente que ganha dinheiro? Será que realmente tem gente que consegue viver do mercado? E eu vou te mostrar que dá sim quando você tem de fato um plano de trade que você segue, tá? Então, o mercado financeiro nada mais é do que um trabalho quase que normal, né? Ele aflora todos os seus defeitos, tudo aquilo que você não aprendeu, como gestão financeira, ele aflora tudo isso, mas ele é sim um mercado lucrativo e rentável para quem consegue, tem paciência de esperar os melhores momentos, gerenciar sua conta da forma correta e tudo isso, tá? E tudo o que eu tô falando aqui é independente do seu operacional. Se você opera o Times in Trade, se você é do SMC, se você faz scalp, enfim. O que eu vou falar aqui é, de fato,
para qualquer operacional, tá? Então, o primeiro ponto que eu enxergo aqui, que você que está começando a operar, ou que você já está no mercado 3, 4 anos e ainda não teve sucesso, ou você que está iniciando ou querendo iniciar dentro do mercado, você precisa entender que para conseguir operar o mercado financeiro, você precisa ter algumas regras claras e bem definidas, tá? Então, a primeira regra que você precisa ter, eu chamo ela de regras operacionais, tá? O que é, Léo? O que são as regras operacionais? O que são essas regras, tá? Todo trader profissional, ele precisa dessas regras para conseguir sobreviver no seu dia a dia, tá? Para ele não entregar o seu capital. Tá? E quando eu falo de regra operacional, sim, eu estou falando de técnica. Léo, mas esse vídeo não é de controle emocional? Pessoal, uma coisa está ligada à outra. Então, para mim falar de controle emocional, necessariamente eu também preciso falar de técnica, tá? Mas eu não vou ensinar você a operar, mas eu quero que você tenha essas regras operacionais agora anotadas em um caderno para que você consiga pelo menos responder e segui-las, tá? A primeira regra operacional é o horário operacional. O que é o horário operacional? Se você opera mini índice, se você opera mini dólar, se você opera Nasdaq, ações, qual que é o melhor horário? O que eu digo como melhor horário? Melhor horário é aquele horário que o mercado mais anda, porque se você é trader, você precisa que o mercado ele ande para um dos lados para que você consiga tirar a sua parte. Quanto mais o mercado anda, mais fácil de você conseguir tirar uma parte do mercado, ok? Então, qual que é o melhor horário operacional? Eu vou dar um exemplo meu, eu opero índice, tá? Eu opero mini índice. Então, para mim, o melhor horário operacional é das 9 ao meio-dia, ok? Esse é o meu horário operacional, ok? Se você opera mercado asiático, se você opera um outro mercado, provavelmente seu horário operacional será diferente do meu, tá? Agora, aqui vai a primeira dica. Se você não consegue operar o mercado, porque você trabalha, porque você tem outro compromisso, no melhor horário operacional do mercado, eu aconselho que você mude de mercado e consiga operar um mercado que tenha a melhor oportunidade de janela operacional. Por exemplo, Léo, eu trabalho das 9 às 6 da tarde, eu não consigo operar índice. E Nasdaq, quando chega, já não está mais tão volátil. Cara, tem Hang à noite, tem mercado alemão de madrugada. Então, procure um mercado que ele realmente vá andar para um dos lados e que você consiga estar dentro dessa janela operacional, ok? Uma outra regra muito importante é o seu limite. Qual é o seu limite de operações por dia? O que isso quer dizer? É exatamente o que está aqui. Quantas operações você faz por dia no máximo? Você tem que saber responder isso. Léo, eu faço no máximo 4. Léo, no máximo 5. Léo, no máximo 10. Léo, no máximo 2. Léo, no máximo 3, tá? Então aqui você tem que saber qual é o seu limite de operações por dia dentro do seu operacional, tá? Dentro do meu operacional é de 4 a 5. É o limite. Quer dizer que todo dia eu vou fazer 4, 5? Não, tem dia que eu vou fazer 1, tem dia que eu vou fazer 2, tem dia que eu vou fazer 3, tá? Então, de 4 a 5 eu me permito fazer. Exemplo, entrei numa operação, tomei um 0 a 0. Entrei na outra, um outro 0 a 0. Entrei em outra, um pouquinho negativo. Eu tenho direito à quarta e à quinta, tá? É necessário? Isso é uma outra questão, tá? Mas qual é o seu limite de operações, tá? Então, de 4 a 5, a minha. Responda para você. Anota qual é o meu limite de operações, ok? Outra coisa, qual é o seu limite financeiro, tá? Como assim, Léo, seu limite financeiro? Pessoal, aqui é você fazer uma autoanálise para você ver qual é o limite financeiro, quanto que se tudo der errado, você pode perder, que isso não vai impactar no seu dia a dia, nas suas próximas operações, tá? Então, isso é extremamente importante. Quanto que você pode perder por dia que não vai impactar no seu casamento, que não vai impactar nas suas contas de casa, que não vai impactar no seu trade de amanhã, tá? Depois a gente vai dissertar um pouquinho mais sobre isso aqui, tá? E um outro limite é quantas operações
negativas te tiram do mercado. Como assim, Léo? Quantas operações negativas me tiram do mercado? Exemplo, se você erra uma, entrou, stop. Erra duas, entrou, stop. Erra a terceira, entrou, stop. Quantas operações negativas te tiram do mercado? Porque não dá para você ficar tomando um stop atrás do outro e não ter fim. Então, inicialmente, você precisa ter essas regras aqui escritas em um papel e que você consiga obedecer essas regrinhas operacionais, e elas serão importantes para você. Horário operacional, limite de operações, seu limite financeiro e quantas operações negativas te tiram do mercado, tá? Então é primordial que você consiga responder isso baseado na sua técnica, ok? Agora a pergunta de $1 milhão, né? Então vamos lá, a pergunta de $1 milhão, que é como controlar a ansiedade dentro do mercado financeiro. Dentro do mercado financeiro. Como controlar a minha ansiedade dentro do mercado financeiro? Essa é a pergunta que todo mundo gostaria que surgisse assim e tivesse uma resposta única, mas não tem uma resposta única para esse problema, tá? Por que não tem uma resposta única? Porque cada pessoa vai ter um problema. Tem pessoa que perde mais do que deveria, tem pessoa que faz mais operação que deveria, tem pessoa que não respeita o horário operacional. Então, cada pessoa vai ter um problema e cada problema ele tem que ser tratado de uma forma diferente para você conseguir, de fato, ter uma solução viável para o seu problema, tá? Então, eu vou deixar aqui algumas dicas do que eu fiz para conseguir virar essa chave, conseguir sair do vermelho para o verde dentro do mercado financeiro, tá? A primeira coisa que eu fiz e que eu dou de dica para você é se você opera mercado brasileiro ou se você opera dólar, ou se você opera Nasdaq, é que você se permita estar em uma corretora que fracione os seus lotes, tá? Então, qual vai ser a nossa primeira regra para controlar a nossa ansiedade? É fazer você agora parar de perder dinheiro. Você precisa parar de perder dinheiro urgentemente. E você precisa aprender a operar. Mas como que eu paro de perder dinheiro, Léo? Se eu não estou conseguindo acertar. Vou te dar as dicas agora, tá? A primeira coisa que você pode fazer para parar de perder esse dinheiro é migrar para uma corretora que fracione os lotes, tá? Como assim, Léo? Digamos que você opera na Genial, na Rico, na XP, na Toro, independente de onde você opera. E digamos que você opere dólar ou índice, tá? Que a maioria opera isso, né? Por que lotes fracionados é bom? Porque quando você opera numa corretora brasileira, e essa corretora brasileira, ela não te permite o lote fracionado, o mínimo que você vai conseguir operar é um lote, ou um contrato, que a gente chama, né? E às vezes está lá o seu stop de R$60 com um contrato, né? 300 pontos de índice com um contrato de R$60. E isso você acha, mas R$60 não é nada. Mas no seu psicológico, esse R$60 ele tá caro e você não consegue fazer boas operações. Já no mercado, já numa corretora onde você pode fracionar esses lotes, logo você consegue, em vez de comprar um contrato, você comprar 001, tá? Então aquele stop loss estava dando R$60, agora vai dar 60 centavos, ou 005, 0010, enfim. Você vai fazer uma autoanálise e ver quantos que de fato fica confortável e quanto que não vai impactar no seu financeiro, tá? Então existem várias corretoras que fazem esse trabalho de fracionar o lote. Eu uso Active Trades, mas você pode usar qualquer uma, tá? Por que isso é importante? Porque isso vai fazer você parar de perder dinheiro. E agora você precisa cortar as perdas urgentemente. Então você precisa parar de perder dinheiro, tá? E para parar de perder dinheiro, essa é uma excelente estratégia. Léo, mas se eu operar 0,01 de índice, eu não vou ganhar dinheiro. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você já não ganha dinheiro.
você não tá ganhando dinheiro, ok? E você não vai ganhar dinheiro amanhã. Você pode ganhar amanhã, mas depois vai devolver porque você ainda não aprendeu a se comportar e a operar, ok? Então, Léo, eu não vou ganhar dinheiro. Ok, mas você tem que entender que trade é uma profissão e você quer ganhar dinheiro de forma constante, sabendo o que você está fazendo. Por enquanto você não sabe, tá? Então, fracionar os lotes é a nossa primeira regra aqui de controle da ansiedade, tá? A segunda dica que eu tenho para você é: não deixe dinheiro desnecessário parado na corretora. Pessoal, quem opera um lote, 2 lotes, 3 contratos, 5 lotes, né? Ou quem opera, quem vai fazer o que eu tô falando, que é migrar para uma corretora que fraciona os lotes, não tem motivo, se você está operando 0,5, de você ter $2.000, $1.000 na corretora, se você tem um stop loss máximo de $1, de $2, de $5. Para que esse dinheiro extra vai servir? Para o dia que você estiver de mal com o mundo, brigado com a esposa, brigado com o filho, brigado no trabalho, você vai vir, vai colocar, vai aumentar os seus lotes e aí você vai perder o dinheiro que está na corretora. Então, regra, tira o dinheiro desnecessário parado na corretora, deixa só a margem para você operar, tá? E quando eu falo isso, se você zerar o dinheiro que ficar na corretora, não é para você fazer um Pix no mesmo dia e continuar operando, não é para você fazer isso. Isso serve como uma trava para você parar de operar naquele dia. Então aqui, ó, quando você não tem uma instrução do que fazer, você tá pecando pelo desconhecido. Mas agora, nesse vídeo, de forma gratuita, eu tô falando para você o que você vai fazer para controlar a sua ansiedade. Então, a partir de hoje, você só não vai fazer isso se você realmente não quiser. Bota a mão na consciência, vê quem depende de você, sua esposa, sua família, seu filho, de fato, eles acreditam em você. Então, para você conseguir fazer dar certo isso, você precisa ter consciência e fazer do jeito correto, tratar isso como um trabalho, tá? A terceira coisa, depois que você já migrou para uma corretora que fraciona os lotes, já que você não deixa o dinheiro desnecessário parado na corretora, é fazer o seu plano de trading, tá? O que fazer o plano de trading? Você vai entender, Léo, eu vou de fato agora aprender a operar, então eu preciso de um plano, que é exatamente aquelas regras operacionais que eu te passei aqui em cima. Qual que vai ser o seu horário operacional, qual que é o seu limite de operações, qual que é o seu limite, e vai adaptar a nova realidade que você está fazendo agora, tá? Com o valor que você já se programou, qual que é o stop loss que realmente vai fazer sentido para você, tá? Então, a quarta coisa é operar dentro do seu conforto, ok? E aqui já diz o que é, tá? Operar dentro do seu conforto é ajustar o que você vai deixar na corretora, o quanto você pode estopar de fato que não vai causar nenhum prejuízo para você. Para uns vai ser $1 de stop, para outros vai ser $2, para uns vai ser $5, para um vai ser $10, para outro vai ser $1.000. Cada pessoa dentro da sua realidade. Então, operar dentro do seu conforto. Deixe só de margem aquilo que ficar no conforto para você, tá? Então, reduzir a mão e operar dentro do seu conforto, tá? Outra coisa que eu quero que você analise é: você vai perceber que quando você sai positivo no dia, você faz poucas operações, 2 operações, 1 operação, 3 operações, você faz poucas operações. E quando você toma loss, quando você toma ferro, quando você extrapola os seus limites, você faz 10, faz 15, faz 20, ou você aumenta o lote. Então tudo isso você vai começar a notar e a perceber. Por quê? E fazer um ajuste. Porque não faz sentido, se no dia que você ganha dinheiro você faz 2, 3 operações, por que no dia que você tá tomando ferro você faz 5, 7, 10 operações? Então você vai começar a ver que não faz sentido você fazer esse tanto de operação. Você não precisa esperar fazer 10 trades para ver que o dia tá ruim. Quando isso começa a fugir, você já vai identificar esse dia como um dia ruim, tá? E eu quero que você lembre, um trader, ele mais espera do que de fato
opera, ok? Um trader profissional, ele mais espera do que opera. E agora sim que você tem o seu plano de trading, que é suas regras operacionais e que é o teu controle de ansiedade, que é migrar para uma corretora que te fraciona mais o lote, não deixar dinheiro desnecessário na corretora, ter o plano de trade de acordo com o seu conforto e analisar quantas operações você faz no seu dia que você faz positivo, para que quando comece a dar errado, você já identifique que aquele dia possivelmente vai ser um dia ruim, tá? Então agora que você já começa a ter o seu plano de trading, você já começa a ter um plano para sair do fracasso e começar a fazer o certo, tá? Esse plano de trading, ele vai te deixar confortável para operar. E aí vem aquela grande pergunta, tá? Léo, mas, cara, eu não vou ganhar dinheiro operando 001. E é o que eu já te disse durante esse vídeo. Você já não ganha dinheiro. Agora é a hora de você aprender a operar. Como assim, Léo, aprender a operar? Você necessita, antes de começar a arriscar mais dinheiro, aprender a entrar num trade. Você precisa aprender a carregar uma operação de forma profissional. Você precisa parar de deixar de ser mão de alface e levar a operação até onde ela pode ir, tá? Então você precisa ganhar o máximo que você puder e cortar suas perdas rapidamente. Você precisa aprender a estopar, ok? Você precisa aprender a sair no positivo, porque muita gente começa no positivo e entrega tudo. E você precisa aprender. Você precisa aprender a sair no negativo. Enquanto você, amigo e amiga que está me ouvindo, não aprender a entrar num trading, como assim entrar num trade? Você precisa entender que a sua técnica está alinhada a acontecer isso, você vai entrar no trade. Você precisa entrar no mesmo trade 10 vezes se ele acontecer, tá? Então você precisa aprender de fato a sua técnica. Carregar uma operação, o alvo é lá em cima, então eu vou carregar minha operação até lá em cima, tá? Sem alfaçar. Ok? Você precisa aprender a estopar. Tem gente que bota o stop no lugar, vai pegar o stop, a pessoa fica arrastando o stop para baixo, né? Você precisa aprender a sair no positivo, fechar um dia positivo. Você precisa aprender a sair no negativo, fechar um dia negativo e falar tá tudo bem, você precisa aprender. Você só vai poder aumentar a sua mão e começar a arriscar valores mais altos quando você aprender exatamente a operar, entrar no trade, carregar, estopar, sair no positivo e sair no negativo. Sem você aprender a fazer isso aqui, não adianta você arriscar R$100, R$200, R$1.000, R$5.000, R$10.000. Não adianta, porque você não está pronto para isso, tá ok? E como eu falei, hoje eu vou mostrar minhas operações dentro do mercado para vocês. É importante eu mostrar isso para vocês, porque você acha que um trader profissional ele não tem stop loss, e eu quero dizer que você está enganado, tá? Você está enganado. Trader profissional tem stop loss, sim. E você vai ter que aprender a lidar com isso se você quer ser trader. Por quê? Porque todo trader tem stop loss. Não existe operacional que dá 100% de acerto, não existe esse operacional, tá? Eu hoje cheguei no mercado, era mais ou menos umas 9h20, dentro do meu operacional teria essa compra aqui, ó, mas eu acabei não fazendo, tá? Porque, como eu falei, eu não estava em frente à tela, que é uma compra de abertura, ok? Então, o mercado vem, essa linha azul aqui, ela já estava marcada aqui como uma possível região de suporte, de resistência, de alvo para mim, tá? Então, se eu comprasse aqui, de fato, eu queria buscar essas regiões, perfeito? E aí sim,
E aí sim, o mercado ele deixa uma primeira maioria compradora, ou seja, muitos players dentro do mercado compraram nessa região, ok? Então, eu quero carona junto com esses players principal, ok? Quando o mercado ele começa a cair de forma fraca, com candles pequenos aqui pelos dois, eu gostaria sim de uma compra para continuação desse pullback, tá? Nessas regiões, para quem sabe vir buscar essa outra região de linha aqui para mim, tá? O que acontece? O mercado deixa uma força compradora aqui, tá? Um gatilho, não é dos melhores gatilhos, que é para mim um gatilho onde o preço está com uma indecisão, eu posiciono uma ordem de compra nessas posições e o meu stop loss logo embaixo, ok? E o que acontece? Ele ativa a minha ordem e deixa um candle negativo. Mesmo assim, ele volta a subir e novamente vendedores eles entram. Então, o que eu faço? Eu tiro o stop loss daqui e trago para cá, porque compradores de fato não entraram junto comigo e eu preciso que compradores entrem dentro do meu operacional para a gente poder ter uma continuidade, tá? Então o mercado passa, tenta cair novamente quando entra esse camarada aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para você conseguir notar aqui, tá? Quando entra, olha o tamanho do camarada que entrou aqui, ó. Agora vai ficar um pouco mais claro para você. Eu estava querendo compradores ao meu favor, sim ou não? Sim. Então, o que eu faço? Aqui eu tentei a minha primeira compra, certo? Certo. Eles não deram continuidade, tomei um pequeno stop. Então, perdi 30% do meu stop inicial, ok? Ok. Perfeito, Léo. Quando compradores aparecem sem conseguir cair nessas regiões, eu de novo executo uma compra. E o que acontece? Eu posiciono meu stop abaixo. Infelizmente, a gente toma o stop, ó. Aqui eu não consegui sair porque era um candlezinho fraco, podia vir só aqui dentro e voltar a subir, então eu não consigo sair, porque também tem a proteção da 9 e a da 20, beleza? Então eu acabo tomando esse stop loss nessas regiões, não tem problema, ó. Tomei, agora sim o meu primeiro stop cheio, tá? Então, primeiro stop cheio acionado. Já começo a me ligar um alerta do meu controle emocional. Opa, peraí, já tentei 2 vezes e o mercado ele não andou. Vou esperar, ver se o mercado me entrega uma outra boa oportunidade. Se entregar, eu volto para compra. O mercado cai, quando de repente, olha quem volta. O maior comprador até então. Só que esse maior comprador, ele não consegue varar esse candle vermelho aqui, esse candle preto no caso, né? Então, ele ainda assim termina aqui dentro. É um comprador bom, sim ou não? Sim. Outro detalhe, olha o volume aumentando aqui embaixo. Então, o que eu quero de novo dentro ainda de uma maioria compradora? Eu quero que compradores apareçam novamente. Apareceram, volume subiu, executa minha compra de novo, tá? Executei a compra. Quando o mercado chega aqui, ó, nesse ponto, eu volto para o 0 a 0 levemente positivo, ok? Levemente positivo. Léo, por que tu não encerrou aqui? Porque o meu alvo era a linha azul, ok? O meu alvo era a linha azul, então eu queria lucrar até aqui e tinha tudo para ir, ok? Mas o mercado ele começa a enfraquecer. Então meu stop loss que estava aqui embaixo, eu trago pro 0 a 0. Ou o mercado explode ao meu favor, ou eu saio e finalizo o dia e o mercado ele me tira no 0 a 0. Aí alguns vão perguntar: "Tá, Léo, mas eu encerrar aqui tá errado?" Tá errado.
Por quê? Porque senão quando você ganhar, você vai ganhar pouco e vai perder grande. Você vai ganhar pouco e vai perder grande, tá? Quando a curva tem que ficar errada, porque senão ficar ao contrário, porque senão a sua curva fica assim, ó. Você tem que ficar ao contrário, a sua curva tem que ser assim, ó. Ok? Tem que ser uma tendência de alta e não uma tendência de baixa. Então, sair aqui tá errado? Tá errado no meu ponto de vista, até porque a gente só tem um stop loss acionado. Isso aqui não faz eu quebrar a conta, isso aqui não faz com que eu não possa operar amanhã. Não, é só um dia que não andou. Porque quando anda, olha quando a gente vem para o dia anterior. Olha o que acontece no dia anterior. Vou mostrar para vocês o que acontece no dia anterior. Olha no dia anterior o que aconteceu. Vendemos aqui, primeira parcial aqui, segunda parcial aqui, terceira parcial aqui. Então, no dia anterior, a gente bota para dentro 1.300 pontos. Então, no dia de hoje, a gente bota para dentro, a gente perde 500 pontos. Olha como é que a conta começa a fechar. E olha um outro detalhe também bem legal. Ontem, quando eu saí positivo, olha quantas operações que eu fiz. Uma única operação. Por que hoje eu vou fazer 10 operações? Não, hoje eu ainda tentei. Tentei a primeira compra, pouco negativo. Tentei a segunda compra... Tentei a segunda compra, mais um pouco negativo. Tentei a terceira compra 0 a 0. Opa, identifiquei que hoje tá difícil. Ontem eu vendi, foi. Hoje tá muito difícil, não é isso que eu quero. Então, o que eu entendo? Eu entendo que o dia de hoje é melhor eu parar e esperar um novo dia fácil para que eu consiga navegar e ganhar o meu dinheiro. Léo, mas tu termina negativo? Cara, eu termino. Termino negativo sem problema nenhum, melhor do que 0 a 0. Esse negativo é melhor do que um 0 a 0 no quesito que o mercado podia ter explodido para cima e eu ter botado dinheiro no bolso. Então, fecho com uma operação para trás e assim termino meu dia lindamente, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tema, se você gosta de saber como um trader profissional se comporta, deixa o seu like, comenta aqui que eu mesmo vou responder e me segue lá no Instagram, @LeonardoDauer. Agora que eu tô começando a postar uns vídeos, agora que eu tô começando a entrar nesse mundo de internet, a entrar no mundo dos vídeos para conseguir ajudar, esclarecer e desmistificar o mercado financeiro, tá? Então, se você tiver uma dúvida, me segue no Instagram, pergunta, me chama que a gente troca uma ideia e se eu puder te ajudar vai ser um prazer, tá bom? Então até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, ficado aqui comigo, curtido, assistido até o final, espero que eu consiga acrescentar muito na vida de vocês. Tchau, tchau!